Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Neste quarto trimestre de 2013, estamos estudando nas revistas da CPAD com o tema Sabedoria de Deus para uma Vida Vitoriosa, a atualidade de Provérbios e Eclesiastes. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor José Gonçalves, é professor de teologia, filósofo, escritor e vice-presidente da Comissão de Apologética da CGADB. Hoje estaremos estudando a lição de número 4, lidando de forma correta com o dinheiro. Nosso texto áureo está em Provérbios 23, versículo 23, que diz assim: compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. Então, o conselho do sábio aqui é: não vendas a verdade. Não se deixe subornar. A sabedoria, a disciplina e a prudência são três coisas que estão relacionadas à verdade. Estão contidas dentro da verdade. São direcionadas pela verdade para quem anda em verdade. Então, nunca torça a verdade. O Filho de Deus deve ser verdadeiro, ainda que essa verdade possa lhe custar caro. E o conselho do sábio é: se você não vive em verdade, compre a verdade, ou seja, adquira essa capacidade de ser verdadeiro, de falar a verdade sempre. Pois a mentira pertence ao diabo e é governada pelo diabo. Verdade prática: quando o dinheiro não é dominado como servo, mas domina como senhor, transforma-se num grande e terrível tirano. Então nós temos que tomar uma decisão: ou o dinheiro vai nos dominar, ou nós vamos dominar o dinheiro. Veja bem que Jesus, a única coisa que ele chama de Senhor, de ser um perigo na nossa vida, de se tornar Senhor da nossa vida, é exatamente o dinheiro. Ele diz que ninguém pode amar dois senhores. Ele compara aí o dinheiro a um senhor, a alguém que pode governar a vida de outrem. Então veja só o perigo do dinheiro. Então não se deixe ser governado pelo dinheiro. Não trabalhe pelo dinheiro, não viva pelo dinheiro, não se escravize pelo dinheiro. Não seja servo do dinheiro. O dinheiro é que tem que ser servo de nós. A nossa leitura bíblica de hoje está aí em Provérbios capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 5, que diz o seguinte: filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho, enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. Faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, pois já caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. Não dê sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Então aqui o sábio dá um conselho àquele que já caiu nesse laço, né? Ele chama aí do laço do passarinheiro. Veja que coisa terrível. Porque naquele tempo a palavra da pessoa já era ali como se fosse uma assinatura no documento. Então alguém, por exemplo, um estrangeiro entrava na cidade e ali ele fazia um negócio e ele precisava de um fiador, de alguém que ficasse como garantia de que ele iria pagar aquilo. Então ele pegava mercadorias e levava para fora da cidade para vender e depois ele retornaria para pagar aquela conta. E dentro da cidade ele arranjava alguém para ficar como fiador. Então, como responsável por aquela dívida. Se ele não voltasse, aquela pessoa tinha que pagar aquela dívida. Então o sábio está dizendo: não faça isso. A palavra de Deus proíbe isso, você ficar como fiador. Por quê? Porque se aquela pessoa não pagar a dívida, você vai ter que pagar uma conta que nem é sua. Então veja só, é uma coisa terrível. Hoje não é só falar. Naquele tempo se falava e a pessoa então poderia ir lá até a pessoa e dizer: olha, eu me arrependi de ficar como fiador de fulano de tal, não quero mais ser fiador dele.
Então tinha um jeito ainda de se consertar isso e a pessoa ia atrás da outra pessoa para receber. Agora, veja bem, hoje tem um documento que é assinado. A pessoa vai assinar um documento sendo fiador de outra pessoa. Então a palavra de Deus diz que você não deve fazer isso. Porque se você fizer isso, você estará correndo o risco de pagar uma conta que nem é sua. Você não terá sossego durante esse período dessa conta. Você estará arriscando o seu dinheiro, a tranquilidade financeira da sua família, por causa de uma outra pessoa que você não sabe nem se vai pagar a conta. Agora é evidente que na sociedade que nós estamos vendo hoje, está cada dia mais difícil, né, de não se tornar fiador de alguém. Alguém vai alugar um apartamento, vai alugar uma casa, tal, já precisa de um fiador, às vezes até de 2. Então você deve tomar muito cuidado com isso e você só pode ser fiador se você estiver em condições financeiras para pagar essa dívida, caso essa pessoa não pague. Caso contrário, você não seja fiador. Agora também nós vamos falar hoje sobre empréstimo também. Se você vai pegar alguma coisa emprestada ou se você vai emprestar a alguém. Se você vai emprestar um dinheiro a alguém, a Bíblia aconselha que você considere isso como uma dádiva. Você deu esse dinheiro para essa pessoa. Não espere receber. Já fique com esse dinheiro aí prevenido, porque você não tem certeza se vai receber. Então, a Bíblia aconselha que ao pobre nós não emprestamos, nós damos. Então veja bem que o conselho da Bíblia é: dê aos pobres. Se alguém te pedir emprestado, então você já sabe que aquele dinheiro não é seu. Tomou emprestado, não é seu. Então já considere como dado aquele dinheiro. Se a pessoa pagar, bom. Se não pagar, você já considerou que foi um presente. Se você vai emprestar um objeto, alguma coisa para alguém, da mesma forma, considere que deu. Se a pessoa devolver, bom. Se não devolver, você já considerou que foi dado mesmo. Então, se você já ficou como fiador, você já sabe a situação que fica o fiador. Você já está preocupado, você arranjou um problema para você. Só pode ser fiador se você confiar muito na pessoa e se você tiver condições financeiras para pagar essa dívida da qual você ficou aí como fiador. E o fiador, você pode exigir dele algum bem, fazer aí um documento exigindo um bem que ele tem como garantia dessa fiança que você fez. Agora a Bíblia diz que se a pessoa é pobre e você exigiu alguma coisa como fiança, aí como garantia da fiança, então você tem que devolver. A partir do momento que ele está precisando, você tem que devolver para ele esse objeto ou esse bem que você pegou como garantia. Então veja bem que a fiança é uma coisa complicada, muito complicada, e que você deve estudar muito ao fazer isso. E a sua família deve ser consultada quando você for fazer isso. Então hoje nós vamos falar isso, uma coisa mais discutida hoje, uma coisa que está dominando as vidas de todas as pessoas no mundo inteiro, que é o dinheiro. E o dinheiro, nós vamos ver que ele pode, de repente, passar a ser o senhor de uma pessoa, dominar a vida da pessoa. E nós estamos vivendo num mundo que cada dia se torna mais um mundo capitalista, onde as pessoas valem pelo que possuem e não pelo que são. Então nós temos, como cristãos, que mudar esse pensamento, que vivemos diferentemente dessa carruagem que já vai aí guiando o mundo. Então, se nós perguntarmos hoje qual a parte mais sensível do ser humano, nós podemos dizer aí, é o bolso, porque é a parte mais sensível. Falou em dinheiro, a pessoa se transforma, a pessoa muda completamente o seu caráter. De repente a pessoa pode roubar por causa de dinheiro, matar por causa de dinheiro, pode fazer qualquer coisa, mentir por causa de dinheiro, pode torcer a verdade por causa do dinheiro, a pessoa pode torcer o juízo por causa do dinheiro. Então
a pessoa pode se vender por causa de dinheiro, a pessoa pode se prostituir por causa de dinheiro. Então, o dinheiro tem feito coisas terríveis. Nós vamos ver aí que as pessoas hoje, por causa de dinheiro, são capazes de fazer qualquer coisa. Nós podemos ver até aí programas que passam na TV que por causa de uma nota de R$100 as pessoas tiram a roupa, ou as pessoas fazem palhaçada, ou as pessoas são capazes de prejudicar os outros, ou de assustar os outros, ou de fazer qualquer coisa por causa de uma nota de R$100. Imagine se o dinheiro for oferecido muito. Até se diz que toda pessoa tem um preço, né? Então a pessoa vai oferecendo mais e mais e mais e mais dinheiro, até que a pessoa ceda, porque a pessoa se vende por causa do dinheiro, dependendo da quantia. Então, hoje se mata por causa aí, às vezes por causa de R$50, uma pessoa vai e mata outra pessoa. Então veja bem, o valor de uma vida para essa pessoa. Então temos que tomar cuidado, porque o dinheiro pode dominar totalmente a pessoa. Nós vamos ver pessoas hoje que vivem nas drogas. A pessoa é capaz de vender tudo que tem dentro de casa por causa de pouquíssimo dinheiro para comprar droga. Ele é capaz de vender aí uma TV nova que vale R$1.500, ele vende aí por R$100 para poder consumir drogas. E vai tirando as coisas de dentro de casa e vai fazendo de tudo para consumir a droga. Então, ele na hora do desespero, na hora que tem o desejo de fazer aquilo, ele é capaz de fazer qualquer coisa por causa desse dinheiro. Muitas vezes é capaz de matar, de roubar, de destruir um lar, destruir umas vidas. É capaz de qualquer coisa por dinheiro. Então, por vício de drogas, de bebida, né? Jogo. Então, são pessoas que destroem as suas vidas por causa do dinheiro. Na nossa lição de hoje nós temos aí as 4 partes seguintes. A primeira parte, o cuidado com as fianças e empréstimos. Vamos ver aí tópico 1, o fiador, tópico 2, o empréstimo. Depois nós vamos ver aí na parte 2, o cuidado com o lucro fácil. Tópico 1, evitando a usura. Tópico 2, evitando o suborno. Na parte 3, o uso correto do dinheiro. Tópico 1, para promover valores espirituais. Tópico 2, para promover o bem-estar social. Parte 4, nós vamos ver buscando o equilíbrio financeiro. Tópico 1, buscando a suficiência. Tópico 2, buscando o que é virtuoso. Vamos ver a introdução então da nossa revista, que diz assim: guerras, assassinatos, fomes e violência. Tanto no passado como no presente, podemos afirmar que boa parte desses males tem como causa primária o amor ao dinheiro. De fato, é o que as Escrituras afirmam em 1 Timóteo 6,10. Já vimos que ser rico e possuir bens não é errado, pois a bênção do Senhor é que enriquece. Provérbios 10:22. Todavia, amar o dinheiro significa torná-lo nosso Senhor em vez de nosso servo. Isso traz um grande mal, pois na condição de Senhor, o dinheiro torna-se um tirano cruel. Por isso, nesta lição, aprenderemos como usar o dinheiro de forma que ele venha glorificar a Deus. Então, o que diz aí em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10? Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Então veja aqui que o apóstolo Paulo está relacionando aí esse amor ao dinheiro com a fé. Então veja bem que por amor ao dinheiro, muitos se traspassaram a si mesmos, ou seja, muitos destruíram as suas vidas, muitos destruíram o ministério que Deus lhes deu, muitos deixaram de cumprir o ministério que Deus lhes deu por causa de dinheiro. Nós estamos vendo isso claramente hoje na igreja. Quantos estão vivendo por causa do dinheiro? São escravos do dinheiro. Vivem pelo lucro. Nós temos visto aí cantores, pregadores que não têm fim. Aí o desejo, a escravidão que o dinheiro tem causado a eles. Tem destruído os seus ministérios, tem destruído a sua intimidade com Deus.